Ela acha que foi um sonho, mas com certeza ela saiu do corpo e teve uma experiência com o seu eu superior, encontrando a sua verdadeira identidade numa experiência translúcida sobrenatural. Teve um encontro profético com seu corpo astral glorificado e pôde extrair revelações sobrenaturais. Eu tô falando da Ubirani, vocês vão ver o testemunho dela aqui. A Ubirani é uma aluna minha e ela tem dado um salto quântico, uma aceleração descabida de crescimento espiritual, coisa que talvez você está há anos e ainda não conseguiu viver. E talvez você esteja pensando que é a força de vontade, ou porque tem algumas pessoas que são privilegiadas, mas não. É uma inteligência que está acontecendo. Quando você permite com que o conhecimento, a luz, te acenda, te acesse, você começa a dar saltos de evolução espiritual sobrenaturais. E hoje eu fico assustado em ver essa minha aluna, e hoje eu já considero uma professora, ela relatar as suas experiências. E você pode viver isso. E você, para viver isso, tem que fazer o que essas pessoas fazem, estar no ambiente que essas pessoas estão. Nós estamos agora recebendo os códigos mais profundos, proféticos, que vão elevar as pessoas para o próximo nível. Nós estamos no terceiro salto quântico, nós estamos no terceiro portal dimensional, nos segredos ocultos, e você ainda pode participar comigo e com todas essas pessoas que estão em crescimento espiritual. Fica aqui com o testemunho da Ubirani. E se você quer participar, ou melhor, você tem que estar lá. É só você clicar no primeiro link na descrição, porque nós somos uma família prontas para te agregar a viver as mesmas coisas. Vem, porque tem coisa grande para sua vida. Boa noite, eu me chamo Ubirani e eu gostaria de dividir com vocês uma experiência linda que eu tive. Mas antes de eu dividir com vocês, eu queria dizer que sempre, a minha vida inteira, eu tive experiências com sonhos e eu nunca havia me alertado que esse era um canal que o papai queria e que ele usava para conversar comigo. Eu sempre tive muitos eventos com sonhos, de coisas que iriam acontecer, coisas inusitadas, que sempre eu sonhava e no dia seguinte ou 2 dias depois, tudo isso acontecia. Um exemplo assim bem hilário, antigamente o pessoal da companhia energética, eles vinham tirar, e hoje eles ainda vêm tirar quantos kilowatts nós usamos no mês. O pessoal da companhia de água e esgoto também, eles vinham, e eu morava em Pernambuco na época, e eu sonhava com eles. 2 dias antes, um dia antes dele vir, eu sonhava que ele vinha e ele vinha. Quando a minha filha morreu, eu perdi uma filha, papai me mostrou 15 dias antes sonhos repetidos, sonhos que se encaixavam onde terminava um, começava o outro. Então a minha relação com o sonho, como um canal de comunicação do mundo espiritual para comigo, sempre foi muito... Eu nunca havia me alertado que esse ia ser uma coisa assim tão maravilhosa. Enfim, essa última, e eu tenho tido sonhos repetidos, não os mesmos sonhos, mas sonhos, cada um com uma coisa diferente, sempre uma vez por semana, 2 vezes por semana que eu lembre, né? Assim, que eu costumo lembrar. E agora eu comecei a escrever. Cada um desses sonhos eu acordo de manhã cedo, que eu aprendi com meu mano Iago, que a gente tem que acordar cedo e ficar em silêncio e depois escrever tudo que papai fala com a gente, que o Espírito Santo de Deus fala com a gente. E tem sido assim. Então eu quero começar a contar para vocês esse sonho maravilhoso que eu tive. Eu sempre tenho
uma ligação muito grande com louvor. Eu gosto muito de louvor, apesar de não ter uma voz maravilhosa para cantar, mas eu aprendi que cantar não é só com a voz. A gente canta com o corpo, a gente canta com a alma, a gente canta de várias maneiras, com nossa vida. Então, esse sonho foi numa segunda-feira e eu tinha ido para um culto no domingo. E eu senti muita falta daquele louvor que deixa a gente livre, que deixa a gente voar mesmo, né? Louvar e se entregar ao louvor. Então, eu fui dormir e aí eu sonhei que eu estava voando. Estávamos várias pessoas voando. Era como se fosse uma igreja, mas não era uma igreja, porque tinha móveis, tinha bancos, tinha mobiliário. E cada um que voava, que estava aprendendo, porque o sonho eu estava aprendendo a voar. E nesse sonho eu tinha uma dupla. Todos nós tínhamos uma dupla. Eu tinha consciência que outras pessoas estavam ali também aprendendo a voar. E eles tinham uma dupla. Todo mundo tinha uma dupla. E aí, porque é tão interessante que eu não escuto vozes, mas eu entendo tudo. Eu não falo, mas eu entendo tudo. E a comunicação é feita telepaticamente, só na mente. Não tem a voz. Eu não escuto uma voz me falando as coisas, mas eu entendo que tem alguém falando comigo, não via voz. E então eu entendi, eu via que eu tinha uma dupla. E aí me chamava a atenção que essa dupla, a minha dupla, era colorida. Eu chamo colorida esse corpo que a gente tem com roupas coloridas, com coisas que a gente coloca colorida, que deixa ver. Aí eu classifiquei ela como roupa colorida. E eu, que era outra pessoa da dupla, eu estava com um corpo translúcido, azul, em vários tons de azul. E aí nós voávamos as duas juntas, os dois corpos juntos. Eu por cima e ela por baixo. O corpo colorido, como eu lá no sonho falei, o corpo colorido e o corpo azul. Colorido porque tinha mais de uma cor. E eu, o azul. E nós fazíamos voos rasantes em cima daquelas mobílias e subíamos e descíamos. E depois parávamos e sentava. E depois a gente ia novamente. Como se estivéssemos intercalando com outras pessoas que eu tinha consciência que estavam lá no sonho. Mas eu não lembro de nenhuma delas. Eram pessoas que eu sabia que estavam, mas eu não tenho uma consciência de quem elas eram. Eu só tinha consciência da pessoa que estava comigo. E aí me chamou a atenção que eu entendi. Eu não vi o rosto da pessoa que estava comigo, mas eu entendi que aquela outra pessoa que estava comigo era eu mesmo. E eu entendi também que o corpo colorido é porque é esse meu corpo, com roupas, com um pouco de batom, um esmalte, alguma coisa colorida. E o outro era o corpo espiritual, era o que ficava por cima. Só que eu estava representando o corpo espiritual. Quando eu me via no corpo espiritual. Eu via o outro a parte de mim. Esse a parte de mim. E nós fazíamos esses voos assim. Era uma sintonia maravilhosa. Uma sintonia. Não falávamos. Eu não falava com o corpo colorido. E nem ele falava comigo. E nem nos olhávamos. Mas tínhamos uma sintonia. A velocidade era a mesma. A direção era a mesma. O impulso era o mesmo. E em determinado momento caía alguma coisa no chão, tipo umas bolas assim, branquinha. E eu pegava, apanhava aquela bolinha. Mas eu não saía daquele voo. Parecia mais um balé. A coisa mais linda do mundo. Que sensação maravilhosa. E quando terminou esse voo, no qual eu entendi todas essas coisas que eu tô falando, eu me sentei. Aí eu falei assim,
Nossa, como é bom voar! É maravilhoso voar. Eu falava, mas não com a boca, na mente. É maravilhoso voar. Então eu saí dessa cena de onde eu estava, num lugar onde tinha mobílias, bancos, cadeiras, enfim, outras pessoas, e eu fui para dentro de um feto, de uma barriga de uma mãe, de uma gestante. E lá tinha um feto enorme. Um feto enorme, o cordão umbilical. E eu conseguia ver aquele feto meio que nadando dentro daquele líquido. Ele era grande e eu era bem pequenininha e eu estava lá. E aí eu ouvi, não ouvi com esses ouvidos, mas eu ouvi. Todas as crianças eram assim. Elas voavam. Elas sabiam voar. E aí eu ficava maravilhada olhando para aquele feto. E era tão incrível porque aí eu entendia por que o colorido. Tudo que eu consigo perceber e ver tem um significado. E o colorido também teve um significado. Eu estava aprendendo com o papai. E aí eu via as veias daquele feto e o sangue correndo nas veias. E aí eu entendia. É por isso que ele é colorido. O que corre nas veias ali dentro é vermelho. É colorido. É vivo, é forte. Então por isso que ele é colorido. Eu denominei colorido. E o outro corpo é um corpo azul de energia. É o ser espiritual. Eu sonhei com o meu ser espiritual. E nessa, embebecida por essa cena maravilhosa. E aí eu ouvi. Todas as crianças sabiam voar. Nós, todos nós, lá quando a gente estava lá, na formação, porque a Bíblia diz para nós que papai, ele conhece a gente desde a formação, desde quando a gente estava no útero. Nós já éramos um ser espiritual. E o ser espiritual estava ali, entrelaçado no ser, corpo, alma e espírito, no ventre da mãe. E aí eu conseguia ver uma criancinha, eu virava o rosto assim, eu via uma criancinha dando os primeiros passos. Que coisa linda! E aí mais uma vez eu ouvi. E quando essas crianças se entendem por gente, foi essa palavra, elas perdem a habilidade de voar. Gente, nós perdemos a habilidade de voar. E eu estou resgatando, junto com o Pai, a habilidade de voar nas asas do Espírito. É maravilhoso. Mas eu queria dizer uma coisa para vocês. Respeitar os processos. Nada acontece rápido. Eu tenho quase 1 ano. Tem pessoas que duram muito mais. Talvez o meu processo não é só 1 ano, mas, enfim, desde que eu encontrei ensinamentos que me abriram a visão, que me ajudaram a olhar para mim e descobrir quem sou eu. E aí eu descobri que eu sou filha. Sou filha com a mesma essência, com a aparência. Eu sou um ser espiritual. Eu não sou corpo, alma e espírito. Eu sou espírito, corpo, alma e corpo. Eu convido você a abrir um espaço para que papai possa, que o Espírito Santo de Deus ele possa te conduzir. Para que você possa conhecer esse Pai maravilhoso.
qual a gente chama Abba Pai. Abba Pai. É maravilhoso. É maravilhoso voar, é maravilhoso crescer, é maravilhoso sair e resplandecer. Resplandecer. O propósito de vida que Deus escolheu para nós. Eu te convido a abrir o seu coração, abrir a sua mente. Coração não é esse coração que bate aqui, porque esse coração aqui ele só bombeia o sangue, aquele sangue que eu vi lá no feto. Mas esse coração aqui, da consciência, abrir espaço para ele. Que Deus nos abençoe, que você possa convidar o Espírito Santo de Deus para cada momento da sua vida, do seu dia, para ele ser o teu companheiro, o teu professor, teu amigo. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. E eu pretendo continuar voando, porque eu percebi que voar é muito bom. Voar é maravilhoso. E eu não preciso de asas para voar. Eu não preciso de asas. A minha asa, a sua asa, é a sua identidade. A asa é só um adorno. Se um dia ela vier, se não vier, eu não preciso dela. Você não precisa para voar. A sua identidade é a sua asa. Amém? Que Papai do Céu continue conosco e que você abra espaço no seu coração para crescer e para voar junto comigo. Quem sabe um dia a gente se encontra nesse maravilhoso céu.